Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor. Estamos começando mais um O Reino de Deus em 7 minutos. Estamos falando sobre uma série de mensagens com o título Confrontando Atitudes Erradas. Estamos dando por base o livro de Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 5. E aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele cita uma dessas atitudes erradas que nós devemos abolir da nossa vida depois que nos tornamos cristãos, que ele dá o nome de imoralidade sexual. E também ele fala aqui da impureza. É interessante que a gente poder estar analisando esse assunto. Por quê? Porque infelizmente é uma luta constante na vida do cristão para que ele se mantenha santo. O propósito de Deus é que a gente seja separado, santificado, né? É que a gente não viva mais segundo os padrões do mundo. E Paulo está falando exatamente sobre isso, sobre fazer morrer a natureza terrena, para que a natureza do céu nasça em você. E em várias passagens ele combate a questão da imoralidade sexual, da impureza, das paixões lascivas, né? Ele combate, por exemplo, a fornicação, que é o sexo antes, né, do casamento, ou ele combate o adultério, que é o sexo fora do casamento. Paulo está sempre batendo nessas questões que são vitais para uma espiritualidade sadia. A gente fazer morrer essas atitudes que outrora eram normais, corriqueiras, comuns na nossa vida. E é importante que você entenda isso. E nesse dia eu quero falar com você sobre essa questão da imoralidade sexual. Por quê? Porque muitas vezes nós não entendemos a gravidade disso para a nossa vida. E eu quero que você entenda que a imoralidade ela começa muitas vezes com aquilo que você pensa. Se você deixar que pensamentos lascivos, né, pensamentos de adultério, pensamentos de fornicação, pensamentos na sua mente, né, te seduzirem, com certeza você vai acabar pecando. Então ela começa muitas vezes no pensamento, nos dardos inflamados do maligno. Depois ela também passa pelo aquilo que vemos. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que vemos, com o que nós assistimos, com o que nós ouvimos, com até mesmo o que nós vemos nas redes sociais. Hoje, com tanta pornografia estampada para todos os lados, né? Principalmente na rede social, é muito comum pessoas estarem dentro da igreja, servindo a Deus, amando a Deus, mas vivendo um vício maldito da pornografia, onde você tem que lançar isso fora da sua vida. Né? Você precisa se libertar dessas coisas, lançar isso fora, não aceitar isso na sua vida. Muitas pessoas que às vezes estão na igreja adorando a Deus, servindo a Deus, mas em casa, quando estão sozinhos, trancados no seu quarto, né, trancados ali no seu escritório, diante de um computador ou diante do próprio celular, acabam se perdendo, acabam dando brechas para Satanás, acabam deixando que o inimigo, né, entre e usufrua da sua mente, dos seus desejos, das suas vontades, através da pornografia, por exemplo. Isso é imoralidade sexual, isso é impureza, né? Isso dá valor, vamos dizer assim, motivos, né? Para que os desejos lascivos assumam o teu coração. E aí depois disso para a prática, infelizmente é algo muito comum. Então nós temos que vencer na nossa mente, vencer naquilo que olhamos, lutar contra toda e qualquer aparência do mal. E por falar em aparência do mal, uma das coisas que infelizmente é muito comum nos nossos dias e que se pouco fala nas igrejas nos dias atuais é sobre a veste, as roupas, por exemplo. A Bíblia fala que nós devemos nos vestir com moderação, nós devemos ter um padrão, né, de moralidade também naquilo que vestimos. E infelizmente nos dias atuais a gente não vê isso, a gente vê muitas pessoas vestindo igual ao mundo, muitas pessoas tendo hábitos, né, igual ao mundo. Por exemplo, nas redes sociais é muito comum você ver rapazes, né, que estão na igreja, né, homens que estão na igreja, mas que se expõem nas redes sociais,
sem camisa, né, expondo o seu físico. E eu pergunto, a troco de quê? Né? Qual é a intenção de um jovem cristão, de um homem cristão, e às vezes até homens casados, exporem o seu físico, né, não sendo eles fisiculturistas, né, mas sendo pessoas normais, exporem o seu físico nas redes sociais. Outras coisas muito comuns são as vestimentas, que não se diferenciam muitas vezes das vestes das pessoas que não têm Cristo. Quando você vai à frente do espelho, quando você vai se arrumar para ir ao culto, ou quando você vai se arrumar para sair, é muito importante, meu irmão, que você entenda, né, de dar um bom testemunho. É muito importante você, minha irmã, que você se vista para a glória de Deus, para que Deus seja louvado com as suas roupas, não para que você desperte desejo na vida do seu irmão. Já existem, né, no mundo inúmeras mulheres que se vestem para despertar desejo nos homens, mas a mulher cristã tem que se vestir de forma digna, evitando que, né, ela desperte o desejo, o pecado na vida do seu irmão. Da mesma forma os homens, né, tem que ter cuidado também com as suas vestes, porque isso faz parte daquilo que pode se tornar na nossa vida uma imoralidade sexual, uma impureza, uma atitude impura, e um despertar da lascívia. Então Paulo ele combate ferozmente esse tipo de atitude. A imoralidade está no pensar, a imoralidade está no que se vê, a imoralidade está no que se veste, a imoralidade está no que se fala, e a imoralidade está na forma que se age. Então nós temos que ter cuidado, nós temos que vigiar e lutar contra os desejos carnais, principalmente, né, aquilo que é errado na área sexual. E devemos manter um padrão de santidade, um padrão bíblico. Eu sei que é difícil às vezes falar sobre isso, eu sei que é um assunto polêmico às vezes, mas é muito importante que a gente saiba distinguir o santo do profano e a gente saiba exatamente como nos comportar, tanto na igreja quanto fora da igreja, evitando certos tipos de comportamento, certos tipos de roupas, certos tipos de linguagem e certos tipos de coisas que dão acesso à nossa visão, ao nosso ouvido ou à nossa mente. Que Deus te esclareça e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.